Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 27 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e um comentador especial da CNN, Bruno Andrade. Como estás, Bruno? Muito bem, muito prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra inenarrável. Uma honra é ter uma honra. o Bruno connosco, porque Exatamente. um trabalho espetacular que tem feito na CNN em jogo. E aqui a recíproca é verdadeira e não é puxando o saco, já trazendo algumas expressões do Brasil. Não estou puxando o saco. A recíproca é verdadeira. Eu acho que a malta que nos ouve do Brasil também vai gostar de ouvir estas expressões, que às vezes o Bruno vai mandar durante o episódio. Alex, eu espero que o Bruno consiga ser ligeiramente pior do que eu ao nível de previsões, para ver se eu não perco durante mais uma semana. Eu estou farto de perder. Bem, e quem não está farto de perder e quem está a ganhar, certamente é o Porto. Porque esta mudança tática foi muito boa, não foi, Bruno? E tu ganhaste com esta ponte, desculpa. Que ponto fantástico, Alex, brutal. Trouxe bem o tema, né? Foi. Trouxe muito bem o tema. Aproveitaste bem a minha deixa. Um pouco do PP com o Evanilson. Exatamente, aquela ponte para o ataque. O Porto é ótimo, pro Taremi nem tanto. Pro Taremi nem tanto, e arrisco dizer que voltando, não é titular. Nesta mudança tática, eu penso que foi bom tê-la. Porque nos últimos 4 jogos, o Porto tem 14 golos marcados e só um gol sofrido. Isto acontece muito porque Alan Varela tem mais alguém no meio campo com Nico Gonzalez ou Eustáquio, também é um grande jogador para mim, é muito útil para a equipa do Porto. Não tarda para o Nico ter a dupla com Alan Varela. Com bola, Nico, para mim, é melhor que Eustáquio. Agora, sem bola, eu considero o Eustáquio o melhor jogador neste momento. Mas é algo que Nico Gonzalez acabou de chegar, ele vai melhorar. Mas a grande questão do Porto nunca foi, sinceramente, do meio para frente. É do meio para trás, sobretudo com o mercado fechando. Calhava um central e viria muito bem. Se calhar 2 centrais, mas o Porto tem encontrado sérias dificuldades para contratar um com o fecho do mercado bater na porta. E Wendel Silva, não será uma opção? Acho improvável. Mas tem marcado muitos golos no Porto B. Sim, mas o Porto já se falou bastante também que seria negociado, não para já, mas não vejo um jogador para ter potencial para chegar, para incomodar. Vejo o Evanilson muito tranquilo na frente. Mas eu queria te fazer uma questão, Bruno. Estamos a falar no Evanilson. Evanilson, nesta época, tem 18 golos marcados em todas as competições. Consideras o Evanilson um ponta de lança de nível de seleção um dia? Cá Vitor Roque, Hendrick, Marcos Leonardo, João Pedro, que está a marcar muitos gols no Brighton. Nenhum deles, fora o João Pedro, que já está no futebol europeu há mais tempo. O Hendrick nem sequer chegou, mas há ali uma preponderância forte naquilo que é a formação do Palmeiras. Só que o Evanilson tem mais tempo de futebol europeu. Sim. O Evanilson dentro da área, muito sinceramente, a forma como remata ainda é melhor. Até acho que o Vitor Roque com o tempo no Barcelona, o Hendrick chegando no Real Madrid, vão acabar por passar o Evanilson, mas hoje, muito sinceramente, o Evanilson merece uma chance. E digo mais, se fosse convocado, daria muito trabalho. Não me surpreenderia o Dorival Júnior dar uma chance pro Evanilson, marcando como tem marcado na Liga dos Campeões, na Liga Nacional. Sim, gostava. Eu, em relação ao Evanilson, quando já o via no Fluminense, sempre achei, ele, sem lesões, conseguiria atingir, no mínimo, o nível em que está agora. Eu diria que se não tivesse lesionado, já nem estava no Porto. Já nem estaria. Sim. Acho que é essa a questão, porque ele é mesmo muito bom. E dentro da área, o que o Bruno fala, não só da movimentação, mas da facilidade na finalização. Olha o gol este fim de semana. O gol que o Evanilson marca em Faro. Ele acelera, antecipa logo a aceleração do Galeno. Acelera, ganha bem as costas dos centrais e depois de primeira, sem dar tempo ao guarda-redes fechar espaço, ele finaliza logo de pé esquerdo, ainda por cima. Portanto, sempre tinha muitas expectativas em relação ao Evanilson, está a confirmá-las agora. Eu concordo com o Bruno. Para Taremi não será tão bom, porque, na minha opinião, o Porto está a engrenar agora. Sim. Falavas dos 14 gols marcados e apenas um sofrido nos últimos 4 jogos. Gol sofrido esse que até foi de penalti. Portanto, e é aí que eu toco no segundo ponto, que tu perguntaste ao Bruno primeiro, Alan Varela. E para mim essa é uma questão fulcral. Na questão do equilíbrio defensivo, para libertar PP, Galeno, Chico Conceição, Evanilson e até tendo um médio ao lado, um bocadinho à frente, como Nico Gonzalez, que é muito bom de bola, e que no passe o Porto pode contar com ele mais para o último terço. Eu acho que Alan Varela, a subir o nível como está a subir, e que nós já esperávamos, porque foi uma grande contratação do Porto no mercado de verão. Para substituir o Uribe. Exatamente, que era uma substituição difícil de um grande jogador do Porto. Acho que Alan Varela, sim,
está familiarizado com o Porto, com o Sérgio Conceição, com os colegas, e agora a equipa, com ele melhor, a equipa também cresce. Mas eu acredito que ele ainda irá melhorar mais, o Alan Varela. Eu acho que isto é sem só dúvida, o início, sem dúvida. especialmente a nível de remate. Ele é confiante a nível de O remate. meu único ponto aqui é perceber Sérgio Conceição continua ou não continua no Porto, porque é crucial pro Varela, essa é só a minha opinião, evidentemente. Um Alan Varela com o Sérgio Conceição vai estar aqui em cima, um Alan Varela, eventualmente com outro treinador que não conhece tão bem aquilo que é o ADN do Porto, Sim. outras dinâmicas, se calhar 2, 3 passos atrás, para depois, quem sabe, novamente lá pra frente. Acho que a permanência do Sérgio É Conceição fundamental. tem tudo a ver com um crescimento ainda maior. Mas não consideras Varela. nos três grandes a permanência dos três é fulcral para os jogadores a serem desenvolvidos? O Ruben para o Sporting, o Schmidt para os jovens do Benfica, mais, e agora o Porto, devido à dependência, devido ao tempo que também tem Depende. investido. Talvez a minha É opinião uma lenda. vá surgir perseguidores e haters por conta disso, apesar de ter sido o Roger Schmidt a ter lançado o Antônio Silva, João Neves. apesar de ter sido o Roger Schmidt a ter lançado o João Neves, mas eu ainda acho que fosse outro treinador, e apesar do Roger Schmidt ter o mérito em várias questões, o Roger Schmidt não tira o melhor ainda do João Neves, muito sinceramente. Não tira. Mas O João já- Neves tem muito pra dar ainda, mas falta um treinador que consiga observar isso e tirar mais do João Neves. O Antônio Silva, sinceramente, repito, não tirando o mérito do Roger Sim. Schmidt, mas era a opção que lá estava. mas- Lucas Veríssimo lesionado na ocasião, o Morato lesionado na ocasião. Everton Foi grande saída. um acaso, para mim, eu discordo contigo nisso. E o Mas Antônio surgiu muito bem. Mas já falamos mais no âmbito Já do vamos ao Benfica. Benfica, sim. Mas é isso, rapidamente, sobre o Sim. João Neves com outro treinador, seria ainda melhor. Com o Roberto Martínez será melhor? Se tiver oportunidade, sim. Se tiver oportunidade, Ok. sim. Mas, Já lá vamos, mas já a lá vamos nível também do ao- Porto, esta mudança do estilo tático favoreceu muitos jogadores, como Evanilson, PP, que a nível do último passo está muito melhor, e Alan Varela, que eu acho que concordo contigo, seja Conceição é muito importante, mas o maior fator da melhoria é esta mudança de estilo tático E liberta mais os laterais. O e as Wendel funções estão mais vai organizadas. crescer ainda mais também. Também estilo estou de contigo. jogo. Mas o Wendel cresce porque também tem um Galeno que acompanha. Não pode ser um jogador como temos do outro lado, que é mais bloqueador, Sim, João como Chico Mário- Conceição. O João Mário, por si, consegue galgar o corredor todo. Mas é para as trás e para a funções frente. dos jogadores que está muito mais organizada. Na minha ótica, com este estilo tático, com Evanilson a jogar a ponta e com o PP, Galeno, com o Wendel, está tudo muito melhor. Alex, Na eu minha acho ótica. acima de tudo, Alex e Bruno, que com esta alteração que foi feita por Sérgio Conceição, os jogadores estão nos sítios onde dão mais. Onde podem dar mais. Mas eu faço a pergunta: se tivesse à disposição o Taremi, Sérgio Conceição teria feito isso? Essa alteração É. Eu acho que não. Era muito difícil você se desprender do Taremi. eu Da discordo melhor contigo. influência do ataque, Taremi. da Bruno, influência eu do discordo Taremi. contigo, porque o projeto do Porto demonstra que há uma mudança de estilo tático. Fran Navarro foi embora. Tony Martínez foi embora. E agora tens o Evanilson. Mas esses por opção. O Mas- Taremi foi E uma o Taremi tem convocação. peso. E o Taremi tem peso. Mas, E é mas- difícil você colocar o Sérgio Mas Conceição. tu Se é um treinador Sim, que tem sim. coragem de colocar um nome como o Taremi do banco, era o Sérgio Conceição. estou contigo. Mas não faria porque é difícil você falar não pro Taremi. Achas que manteria a dupla Acho que Taremi sim. e Evanilson? E aí insistiria, trocaria o Galeno hora outra, trocaria o PP hora outra, o Eustáquio, ia o Pedro trocando ali. Gonzalez, Estou a perceber o mas que estás a dizer. insistiria muito em Evanilson e Taremi ainda. Para mim é difícil acreditar que o Porto deixaria sem futurologia, 3 claro. pontas de lança irem embora sem a mudança de estilo tático. Mas Para olha, mim. Eu vou aqui mais Mas pelo o Taremi Bruno. vai embora em junho, ou Eu seja, vou aqui pode mais- estar uma perspectiva já de mais- futuro. Sim, Exato. sim, sim. Aqui no curto prazo, se não tivesse a Vitaça da Ásia, eu acredito que haveria uma manutenção de Taremi e Evanilson. Ok. No entanto, acho que para o Evanilson isto tem sido muito bom, porque o Evanilson, sendo um ponta de lança como é, está muito confortável a jogar. Entreguem a área para ele. Entreguem a área para ele. não Que sei ele está confortável nisso. Eu não sei se concordo, mas. Pronto, opinião. E o trabalho sujo que ele faz é o Galeno, é o PP, É o Chico, isso mesmo. ou seja, Mas gosto de ver o PP e perguntava-vos isso a Outros vocês dois. Vocês não gostam mais de ver o PP mais perto da área? eu, Numa você, desligação. a mãe Toda do a gente. PP, Toda a o gente. Dorival Júnior na seleção brasileira, eu acho que todo mundo gosta de ver o PP mais próximo à área E o do Chico que Conceição. sacrificado à lateral. O Chico Conceição sim, é o que deve custar mais, porque o rendimento de Chico Conceição com o jogador que pode combinar com ele no meio É. muito diferente. E não só, e dar-lhe a linha. E outra coisa, Chico Conceição, esta época, é um jogador titular de início. A época passada saía muito do banco e é difícil para um jogador jovem, especialmente, ter a expectativa de mudar o jogo logo que sai do banco. Posso trazer uma pequena discussão? Sim. Eu sempre defendi na televisão que existe o jogador de segunda parte. Por exemplo, eu defendo que o Musa é um bom jogador,
mas é um jogador de segunda parte. E durante muito tempo tive essa mesma opinião em relação ao Chico. Pra mim, o Francisco Conceição, até pouco tempo atrás, era jogador de segunda parte. E Sérgio Conceição conseguiu, não sei se o Sérgio ou o próprio jogador, eu queimei a língua. Crescer ali. Vejo que o Chico tem condições totais de ser um Exatamente. jogador logo de início. Mas E antes isso- concordo contigo. Antes era um abre-latas, era um desbloqueador. Mas acho que era obrigado Hoje em a dia- ser isso. Tal, o Gonçalo Borges Mas concorda dizias que o existe um mesmo. jogador assim? Concorda Sim, que existem concordo. jogadores que nasceram, entre aspas, O para ser... exemplo que o Alex puxou também agora do Gonçalo Borges. O Gonçalo Borges, naqueles jogos iniciais da época do Porto, foi muito Exatamente. importante, Sim. precisamente a partir do banco, para abrir jogos que estavam complicados para o Porto. Exatamente. E agora Nem o todos os Porto, jogadores são feitos para. Eu concordo contigo nisso. Nem todos os jogadores são feitos para serem titularíssimos. Porto- Há papéis diferentes. Ainda bem Exatamente. que há jogadores É, assim. exatamente. É importante Para os ter... treinadores, maravilha. Sim, claro. Exatamente. Só Se, uns é se que o jogador podem jogar, aceitar exato. ser esse jogador, ok. Exatamente. Dava-te um dado, Alex, antes de perguntar qual é que achas que vai ser o resultado da próxima semana Exato. do Porto. O Alan Varela, isto puxando atrás, Uhum. não só no equilíbrio, mas como tu falavas, também com bola. Uhum. É o jogador no Farense Porto com mais passos certos em Uhum. campo. E isto também revela um bocadinho da influência crescente que ele, e digo outra vez, não só defensivamente, como também com bola, eu acho que está a começar a ganhar e vai crescer, como o Bruno dizia, sem dúvida. Bem, mas este jogo em casa vai ser muito difícil frente ao Rio Ave, porque para o Benfica, na Luz, foi dos melhores jogos que eu vi. Foi de dos uma adversários, equipa sim, sim. fora do top 5 na Liga Portuguesa a fazer nos 3 grandes. Temos Porto Rio Ave na próxima jornada. Porto, Rio Ave. Eu vou com Porto, mesmo assim, mas Vais eu gosto Porto? muito de Luís Freire. Gosto muito do treinador Também, do Rio Ave. também. 38 anos. Isto é um treinador jovem. Então, Olha, eu vou de Porto, claro. Sim, Porto. Vamos lá, Porto. Vais um Porto Sim, também. claro. Sim. Sim. então sim, concordamos os 3. Pronto. Alex, Fácil. nós a seguir temos, obviamente, o atual líder do campeonato, temos o Sporting para falar, e eu vou deixar o repto lá para casa para quem nos está a ver e a ouvir em direto. Vão deixando perguntas no chat, nós vamos ver as vossas perguntas e vamos responder aqui em direto a vocês. Para quem vai ver depois do direto, deixem as perguntas, como habitualmente no chat do YouTube, já sabem, eu e o Alex vamos lá responder durante a semana, já sabem como é que funciona. E o Alex, Benfica, 6 jornadas Vais seguidas ao na Benfica Liga primeiro? Portuguesa a vencer. Mas previsível na mesma, não? Previsível. O Benfica é sempre obrigado a vencer. Não, mas quando eu digo previsível, não o resultado previsível. A forma de jogar, forma de jogar. previsível. Sim, eu queria tocar nesse ponto. Previsível assim. para baixo. Claro que ganha de 4-1, tem Sim. ali o resultado, Vitória é vitória. mas a gente consegue desprender o que é a vitória e desprender aquilo que é o resultado. Mas na primeira Concordo. parte teve muitas dificuldades e a nível individual, Arthur Cabral, Di Maria e Rafa conseguem Resolveram. Mas aí, desbloquear. aí que tá. Por isso a diferença eu não consigo desassociar, porque há sempre a comparação com o Sporting, que é o líder, que é o seguinte: o Sporting tem grandes individualidades e também um grande coletivo. Sim. Esse Benfica continua, por enquanto, somente com grandes individualidades e não um grande E coletivo. sem encontrar ainda a dinâmica coletiva certa. O melhor plantel no papel, a nível individual, é o do Benfica. Mas o melhor plantel a nível coletivo na Liga Portuguesa é o plantel que tem 100% de vitórias na Liga. Está a neste ser o do momento. Sporting. É sim. o do Sporting. E o melhor jogador é Victor Gyökeres. Mas o Benfica tem um Di Maria que foi Mas decisivo. olha que eu não vejo o plantel do Sporting assim tão abaixo do Benfica. Muito sinceramente. A nível individual. Sim, há mais centrais de opção. Eu acho que a nível para a frente, eu penso que se formos a ver cada um... Peça por peça. Ofensivamente, não tem Sim. lá grande discrepância assim. E digo mais. Claro que há um Di Maria, há um Rafa, mas a forma como funciona o ataque do Sporting, com o Trincão sendo uma espécie de reforço de inverno, Uhum. eu vou pelo factual. Se olhar para o início da temporada, eu diria, o Benfica tem um plantel de caras superior ao do Sporting. Hoje, contando com o Trincão, a forma como o sueco, o Gyökeres entrou, eu diria que tá ali parelho. Tu consideras que Marcos Leonardo irá ser o titular na equipa do Benfica no final da época? Ele termina como titular. Ok. A pergunta é essa, ele Sim, termina sim, sim, a sim. temporada Sim, como titular? Acredito que sim. E na próxima época, gostei muito de ver David Neres atrás de Marcos Leonardo, Orsens na extremo esquerdo e Rollheiser a extremo direito. Ou um Prestiani, quem sabe. E ao Preciano, Sim. ao Sheldrup. O Sheldon. O Sheldon? Não falta. Não acreditas Volta. no Sheldrup? Não, eu acredito que ele volte. Eu gosto Eu dele. acredito que ele vai ser opção, Uhum. mas não sei se vai ter preponderância para já. Estou contigo. Eu acho que o Preciano e o Sheldrup estão um pouco no mesmo nível. E o Prestiani neste vai ter 6 meses mais do que o Sheldon. Apesar do Sheldon ter sido uma contratação anterior. momento. Sim, mas na Conference League também o Sheldrup tem demonstrado já na Europa. O que é que tu achas, Pedro? Tiago Gouveia? Eu acho que opções não vão faltar. Sim. Qualquer uma que vocês falaram agora, eu vejo com potencial de titularidade no Benfica. Alguns, para já, David Neres é inquestionável. David Neres acaba a época passada com mais de 10 golos, mais de 10 assistências. Sem dúvida. Ontem entra durante alguns minutos, faz Mas logo você uma fala o assistência. Neres para a próxima temporada titular ou nessa ainda? Eu acho que o Neres rodará a titularidade já nesta época.
Sim. Não será um titular absoluto. Mas quem sai? Só o João Mário, porque não mexe em Di Maria e Rafa, certo? Mas é que a minha questão é esta. Eu acho que João Mário a sair, Bruno, Bá e Neres regressares de lesão. Orsnes tem que ir para médio esquerdo. Eu acho que é mais fácil o Orsnes Exatamente. subir ali um pouquinho do E que aí- o Neres deixar o banco de E é reservas aí que para eu já. acho, e é aí que eu acho, e tocando no ponto coletivo que tu falavas, é aí que eu acho que o Benfica vai crescer coletivamente. Na minha opinião, Com o Orsnes. Eu e digo vou- já aqui, vou com esticar. Trubin, Bá, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras, Florentino, João Neves, Di Maria, já lá vou depois ao Neres, já expliquei a questão do Neres. Cockchu. Di Maria, Rafa, Frederic Orsnes e para já Artur Cabral, depois Marcos Leonardo, concordo também. Não há Cockchu para Eu ti? acho que o Benfica, neste momento, e com todos os jogadores, com estes dois, Bá e Neres a voltar, e portanto Bá a assumir a direita, para mim é mais fundamental a questão Frederic Orsnes a médio esquerdo, Uhum. para a capacidade de pressão alta do Benfica, que não a tem neste momento como tinha antes. E ontem, nos poucos minutos que Orsnes jogou nessa posição, tu viste logo isso? Sim, sim, sim. E Orsnes já tinha 75 minutos nas pernas em cima. Sim, Frederic Orsnes é esse jogador. Na minha opinião, vai ter que ser Bá lateral direito e Orsnes vai ter que Eu ser digo, médio para esquerdo. mim, a principal mudança para tornar esse Benfica o grande coletivo, juntamente com as grandes individualidades, ou acertar Cockchu e João Neves, Ok. ou sair um deles para a entrada do Florentino. Claro Pra que o tá Orsnes à frente traz ali uma outra Pressão, questão, não é? mas o Benfica só vai melhorar e trazer um Benfica grande, como foi na época passada, a hora que acertar os dois médios. Sim. Sejam eles o Florentino com o Cox, o Florentino com o Seja João qual for a Neves. dupla, não é? Acerta ali primeiro, porque depois na frente, muito sinceramente, Qualidade. qualidade tem de sobra. E na segunda parte vimos o que estás a referir. Era um Benfica mais confiante, mais havia o calmo, Florentino. porque estava o Florentino com o João E Neves. aí ficou mérito. E eu critico muitas vezes o Roger Schmidt, mas tá aqui o mérito. O Roger Schmidt, no intervalo, que não é habitual, não é habitual, Verdade. ele mexe no intervalo e mexe bem. Sim, E exatamente. mexe bem. Exatamente. Aliás, ele próprio admite depois na conferência pós-jogo que aqueles primeiros 40 minutos, até aos rasgos individuais que tu falaste, Se não fossem... exatamente, coletivamente, de facto, o Benfica foi algo maniatado. E, sem dúvida, ao contrário do que costuma fazer, olhou logo para isso, fez logo a leitura do jogo ao intervalo e não esperou mais tempo, mudou logo. Mas eu te pergunto, é possível com Cockchu e João Neves que essa melhoria aconteça? É necessário mesmo ter o Florentino? São dois jogadores de um estilo muito semelhante. Ou seja, eu não acho que seja justo comparar Florentino com o Cockchu. Não é uma comparação direta, mas convenhamos. Por A isso eu nível falo que de posição. muitas vezes o Roger Schmidt não tira o melhor do João Neves. Eu acredito que fosse outro treinador, não diria melhor ou pior, mas diferente, conseguiria juntar bem Cockchu e João Neves e ainda assim ter a qualidade ofensiva, sem a necessidade de ter o Florentino. do tal equilíbrio seria defensivo Eu acho que atrás. você conseguiria com o tempo. Claro que com a temporada em andamento não é fácil. O Sim, Cockchu sim, chegou sim. agora, o João Neves vem da época passada, é bem verdade. Mas é um Benfica que talvez aos poucos se consolide para uma próxima temporada existir ainda. Eu acho que é possível o Benfica eu também, crescer eu também. Sim, sim, com o Cockchu e Cockchu. Neves sem obrigatoriamente ter o Florentino. Mas Até o porque, Benfica- atenção, são jogadores de grande qualidade. Sim. Portanto, isso. E o Benfica está em ascensão. São 6 jornadas a vencer e está a fazer um bom mercado o Benfica. Jurasek vai para o Hoffenheim. Álvaro Carreras vem com menos expectativas, mas com muito potencial. Depois tens o fator Musa. Musa é um recorde do FC Dallas. 10 milhões. E vais buscar o Marcos Leonardo, um dos avançados Para mais mim, talentosos. essa contratação é excelente. Prestiani, Rollreiser a pensar no futuro. Este mercado de inverno no Benfica está a ser muito É um bom e mercado de organizado. correção, também de futuro. Mas Roger Schmidt faz parte dessas Sim, decisões. sim. O que é inteligente, porque pra mim, assim, tem que dar aqui o braço a torcer e dar muito mérito, não só pro A Rui Roger Pedro Schmidt, Braz. mas Rui Pedro Braz, Rui Costa, não só pelas contratações em si, mas perceberem, olha, o Jurasek não funcionou, Exatamente. vai embora. Vamos arranjar 6 colocação. meses, o quanto antes. O Porto fez isso com o Fran Navarro. A gente pode discutir se foi bem aproveitado ou não, mas Sérgio Conceição viu, aqui não vai funcionar. Mais fácil você se desprender do jogador do Do que que manter o insistir jogador 6 naquela- meses, 1 ano, 2 anos e pronto. Para mim, a decisão mais difícil de Roger Schmidt que ele teve de fazer, também a do Vertonghen logo no início ir e apostar no António Silva, foi sem dúvida a de Vlaco Dimos e apostar em Trubin. Se Trubin não tivesse o rendimento que está a ter, Sem dúvida. muitas pessoas meteriam o trabalho de Roger Schmidt em causa. E neste momento o Trubin é Diogo Costa e Trubin ao mais alto nível, os melhores guarda-redes na Liga Portuguesa neste momento. 15 jogos, 8 jogos sem sofrer e 7 golos feridos. Ele tem mais golos feridos do que jogos sem sofrer. Isso é surreal. O contrário, ele tem menos jogos, sem sofrer do que mais gols por jogo, Exatamente. dizer. Desculpa. Alex, e algumas dessas vitórias que falavas aqui do Benfica Sim. não teriam acontecido, ou pelo menos de maneira tão segura, se não houvesse Turbino na baliza. Aroca, Famalicão Braga. e Braga. Fora com o Braga. Aqueles Exatamente. minutos finais Portanto, claro que sim, e não há equipas campeãs sem grandes guarda-redes, desengane-se quem achar isso. a nível dos campeões. Na minha opinião, Alex, e tenho que vos perguntar isso a vocês os dois,
há um líder que tem 53 golos marcados, e o Bruno falava dessa questão, e para mim é um ponto importantíssimo. É que o Sporting de Ruben Amorim, ofensivamente, na minha opinião, é a equipa com as dinâmicas melhor trabalhadas. Sem Aquilo dúvida. funciona Joga sempre. de olho fechado. E Trincão Muitas é vezes titular. parece que É jogam isso. de olhos Trincão fechados. é agora titular. 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 O Trincão Agora, agora é titular. E quando Neste voltar o momento. Morita? É isso que eu estou a referir. Pois. As mudanças que Pote e Trincão estavam a fazer durante aquele jogo, para Mas mim, você Trincão consegue- já é titular. Você vê esse Sporting com essa mesma formação, esse mesmo 11 numa Liga Europa? Não. Contra um Arsenal que seja? Não, contra não. um Liverpool? Isso estou contigo. Não. Aí terá que ser Isso o Mandi não. Morita no meio, sem dúvida. Sim. É mais estável um Wilman e Morita. Mas na Liga, para mim, é Pote com Wilman. Pote com Sim. Wilman. Pá, eu acho que, acima de tudo, eu gosto de ver coletivamente como o Sporting ataca. O Sporting coloca permanentemente 6 homens em cima da linha defensiva contrária. E não para. Com uma largura a todo o campo, não param. Há trocas de movimentação constantes. E a esquerda é no meio, é na Exatamente. direita. Enquanto o Benfica é direita, meio. Insisto Direita, meio. Nós falávamos aqui há uns episódios verdade. engraçados que era, o Direito, Benfica era uma águia com menos uma asa. É isso. Mas Sem uma asa. e nem dá pra culpar o Morato. O Sim, Morato sim, faz o que não. faz o que pode. É exatamente. É uma adaptação e, portanto, a mais não obrigado. Na parte do Sporting, nós de facto vemos isso. E nem é só por este jogo do 8-0. Nem vou a este jogo. Se Contra o formos a- Braga, mesmo tendo É exatamente. não tendo passado a Mesmo final, não tendo marcado golos, o próprio Rubem Amorim disse que a atuação contra o Braga foi melhor até Sim. pelo do grau que a de atuação dificuldade do contra o adversário. Casapia, claro. Exatamente. Isto é o melhor Sporting com o Ruben Amorim. Mais também organizado, acho. com as melhores referências E com o melhor até plantel. agora, o melhor plantel. Melhor plantel. E neste momento, consideras o Sporting principal candidato ao título? De longe. De longe. Sinceramente, de longe, o Sporting pra mim. Foi, Mas é uma coisa óbvia também. Se manter essa toada, Sim, mantendo a toada. ainda mais agora com o Koba chegando, dando mais Sim. tranquilidade no meio-campo. Volta o Morita, volta o Diomander. Se não perder ninguém até o último dia do mercado, como eu acho que não vai acontecer. O Sporting diz claramente que só perde jogador, os principais, pela cláusula de rescisão. Exatamente. E não vejo ninguém dando 100 milhões pelo Gyökeres hoje. Gonçalo Inácio, 80, o Gonçalo é 60, É 60 o Gonçalo. Diomander é 80. O Gonçalo Não, Inácio, Bruno, ninguém... até ao final da época mantém-se. Eu não Sim, tenho sim, dúvidas sim. sobre isso. Estou contigo. E tem que se manter para o Sporting conseguir os seus objetivos, neste caso ser campeão, e fazer uma boa Liga Europa. E, na minha opinião, uma boa Liga Europa, na toada em que o Sporting está, como o Bruno dizia, para mim, é chegar às meias finais. Na minha opinião. E Gyökeres tem 27 jogos, 24 golos, 10 assistências. Consideras o Gyökeres o melhor jogador no campeonato português? Também, sem dúvida. Sem dúvida. Ok. O Eu também, principal concordo. jogador, e digo, o segundo melhor jogador é o Edwards. Segundo melhor? O segundo melhor Isso é jogador é o audaz. No Edwards. campeonato? No campeonato. Isso é Boa, audaz. mas eu gosto- eu eu digo gosto João disto. Neves. Eu digo João Neves. Acho que o João Neves, a responsa... E o terceiro, Diogo Costa. Acho que o Porto sem o Diogo Costa não estava na posição que está devido ao que ele fez no início da época. É uma forma de olhar Ok, legítima. é E o bem João visto, Neves. bem visto, E o Alex. Benfica, se o João Neves... Mas é porque, pra mim, é uma questão assim. O Gyökeres tem a preponderância que tem, Audaz. o impacto que tem, mas não fosse o Edwards, Não consideras o Pote mais importante que o Edwards? mais importante é uma coisa. Mas melhor, É a melhor forma- para... Sim. Então Marcus Edwards para ti é um jogador de equipa grande Liga Inglesa. Depende, para um grande de Liga Inglesa, Tottenham. o Voltar a casa. Tottenham é um grande da Liga Inglesa. Bem dito, obrigado. O Bruno concorda comigo. O Tottenham é um histórico da Liga O Mourinho Inglesa. agora O que é concorda diferente, contigo. exatamente. É um histórico da Liga Inglesa. O Bruno concorda Sim. comigo. Não, mas gosto. Mas acho que o gosto. Edwards, se for para um Tottenham, para um West Ham, para um Aston Villa, Sim. 2 anos ali, aí consegue dar o salto. Eu acho demasiado um salto alto trocar o esporte pelo United, por mas, exemplo. Alex, É que tu falas em 2 anos e só quero referir. 2 anos vai bastar para ver Giovanni Kenda na equipa principal Pronto. do Sporting também. Mas 4 golos, envolvido em 4 envolveu em 4 golos. golos nesses Esta jogos manhã, 3 com o 2 Benfica. golos, 2 assistências. Mas focando no atual Sporting, Sim. falava eu da dinâmica coletiva do Sporting constantemente, seja contra, e isso é para mim que é importante, seja contra quem for Uhum. o adversário, o Sporting neste momento rebenta com qualquer linha defensiva. Tem conseguido fazer isso. Marca ou não marque. É que contra o Braga o Sporting conseguiu criar. O esporte é Depois aquele não marcou. tubarão no mar que vê o sangue e ataca e Ataca vai logo, pronto. exatamente. Vai. E tu vês muitas equipas às vezes a defenderem quase numa linha de 6, que é raro, para fazer face a este ataque do Sporting. Porquê? E é aí que para mim está o grande mérito de Amorim, na comparação com as equipas que falámos anteriormente, com os outros 2 grandes que falámos anteriormente. É que este Sporting, e o Bruno dizia bem, joga de olhos fechados. Está tudo tão bem automatizado, Concordo.
que tu mudes, tires Edwards, ponhas Trincão, com diferenças Mas individuais. isso Até não é só da uma formação. Mas isso não é só treino. Pra mim é Sim. uma questão psicológica e Sim, de sim, gestão. sim. Porque o Trincão, talvez com outro treinador, já Não teria tá. desistido Já de teria si próprio. eu também acho. E o Eduardo Ou- Quaresma também. O Bruno, eu Quaresma, vou- então, nem se fala. Eu vou, Sim, eu sim. vou Quaresma, ser então, nem honesto. se fala. Eu achava, e falava há um mês, lembro-me de estar a falar com o Alex sobre isto aqui, eu achava, e com muita pena minha, que o Trincão já tinha decrescido mesmo e já não ia dar o salto com a qualidade que ele tem. E agora é Todos lhe reconhecem que ele tem um talento brutal. Mas ainda não está no melhor Ainda Trincão. não está no Ainda melhor, ainda Mas não é está o no melhor melhor. Trincão que vimos no Sporting. Isso é. No Sporting, sim. Sim, sem mas já dúvida. atingiu o Este mini Trincão momento- do Braga, não, por exemplo. Não, ainda não. não. Ainda não. Ainda não. Nem Mas o Trincão que considero... nós esperamos que ele possa vir a Mas ser. eu penso que possamos ver o melhor Trincão ainda no final desta época no Sporting, porque está a ir até lá. Acho que é 4 golos marcados. Nos últimos 4 jogos, 4 golos das jornadas. E não são qualquer gol. E aquele Apesar gol, de tudo, o Bruno, 8º gol foi excepcional. Foi. Que boost. Aliás, mas o Trincão E tem o- uma meia distância brutal. E o Jenny Katam. Jenny Katam é o titular na direita, para mim, no Sporting. Lembras-te antes do clássico, antes devemos, eu disse, o Ruben Amorim vai começar a meter Jenny Katama na direita porque ele quer ganhar, É ele ni- precisa de um jogador lá em cima. E em duelos defensivos E o Jenny- notou-se, Jenny Katam esteve Também bem cresceu. e ofensivamente é um luxo ter alguém na direita. Eu assim. digo já, eu acho que se estiverem todos bem Uhum. no Sporting, o 11 do Sporting mais utilizado será Adam, Jenny Katamo, ou pelo menos que eu utilizaria. Jenny Katamo, que eu acho que o Ruben Amorim vai concordar comigo. Ruben Amorim, se estiveres a ver isto, vais concordar comigo. Jenny Katamo, Sim. Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, na minha opinião. Sem Just apto, já não consegue ganhar a O titularidade. Santos Justo está apto, um jogo não está apto durante 3, portanto não estou a contar com ele para isso. Yulman Morita, Pote, Edwards, Gyökeres. Acho que isto será. E a nível de jovens promessas é um luxo se fores a ver. Com Diomandé, Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, são 3 excelentes opções. E eu quero mencionar Calai, gostei muito do O empréstimo Bragança, para o Feirense. Bragança. Que Daniel ainda- Bragança. Eu não digo, sei. mas eu acho que é importante Tens de ter existir. esses homens no plantel. Claro, exatamente. isso sim. Por isso Sim, sempre, sim. sempre defendi que um jogador como o Chiquinho do Benfica era interessante. Exatamente. Nunca vai ser um titular indiscutível, Tô nunca contigo. vai ser um craque, nunca vai ser um Zidane, Não como quiseram reclame esse comparar papel Benfica. também. Também não reclame esse Não papel. dá dor de cabeça, É isso. não vai encher a paciência É do isso Roger mesmo. Schmidt para jogar sempre. Pá, a Ok, gestão é bom. acabou por sair, opção. Mas se ficasse, era uma peça importante. Concordo muito. Bruno Acho e que Alex. é importante jogadores assim. Concordo contigo nisso. Bruno e Alex, previsões de Benfica, Gil Vicente, e de Sporting vai jogar fora Famalicão. Acho que é o jogo mais difícil dos 3. Bem, É o Sporting em Famalicão. Famalicão fora, Otávio, que se calhar vamos ver se joga. Gustavo Sá, Mas esteja ou não esteja, o Famalicão, excelente jogador. desde que o Famalicão subiu, o Famalicão é das equipas e com João Pedro Sousa que mais dificuldades impõe ao Sporting. E contratou o Sorriso, não esqueçam disso. Sim, sim. Trouxe o Sorriso. Edvô Bragantino, é bom. Pode parecer brincadeira. Tô contigo, Não, mas tô é, contigo, mas é. tô contigo. É um jogador Eu vi o tweet, interessante. eu vi o tweet. É um eu vi o jogador tweet. interessante. Eu vi o X, É isso. agora é o X. Já Eu não- vou um Benfica e vou, epá, apesar de tudo, vou 2 Sporting. Porque é este momento. Eu É acho este que momento do ias Sporting. meter empate. Não, Um vou. Benfica e eu vou 2 Sporting. Benfica, Sporting, aqui é fácil. Ok. Eu ia colocar um empate em algum deles só pra criar uma discórdia, mas não. Mas não- Não. Benfica queres e perder para Sporting. mim. Porto, Bem, mas- Benfica e Sporting. Mas Continua. Bruno, falas em discórdia, eu penso que poderá haver uma discórdia aqui no melhor 11 porque nós geralmente fazemos o melhor 11 da Liga Portuguesa. Semanalmente. Sim. Hoje acho que se impõe isto. Havia uma razão para mudar. A razão para mudar é porque temos um grande convidado que acompanha muito o futebol brasileiro e o futebol português. Por isso decidimos fazer o melhor 11 Exatamente. Brasil 2024 versus Portugal 2024. E fazemos posição a posição e depois iremos discutir as nossas opções. Até se seriam opções diferentes para além E destes, todos votam, destes então. 11. Então Sim, todos sim. votam. Sim. Ok, todos votam. Então, o melhor 11 Brasil 2024, o melhor 11 Brasil 2024 versus Portugal 2024. Diogo Costa ou Alisson? Bem, audaz foste. Eu vou Audaz. Alisson. Eu vou Alisson. Nuno Mendes ou Renan Lodi? Essa é fácil. Exato. Nuno Mendes. Nuno Mendes Mendes. também. Ruben Dias, Marquinhos. Ui, achei que fosse conseguir colocar os dois juntos. Aí você me apanhou. Eu achei que pudesse. Ele já vai Na minha aqui, cabeça o era Alisson Marquinhos e. Ui, eu sou muito fã do Marquinhos, Gosto. apesar de adorar o Rubens, mas eu vou de Rubem, mas eu vou de Marquinhos. Ruben Dias. Eu vou Ruben Dias. E aqui, António Silva ou Gabriel Magalhães? Ui, Gabriel Magalhães. Ok, eu tenho Gabriel Magalhães também, mas Eu vou Gabriel Magalhães também. Ainda. Cancelo ou Emerson Royal, a lateral Bem, direito? Isto aqui.
Esta é dada. Esta foi de bandeja. Só o Can. Não precisa nem o cancelo inteiro. Não precisa nem ser o cancelo inteiro. Só o Can já vale. Cancelo. Vamos esquecer os três, exato. Cancelo. Médio defensivo, João Palhinha ou Casemiro? Hoje o João Palhinha. Hoje, é isso. Hoje João Palhinha. Hoje João João Palhinha. Palhinha. É como eu, Sim, exato. hoje João O Man Palhinha. United, se tivesse decidido... Se fosse ia uma questão de buscar, respeito de carreira, Casemiro, obviamente, hoje João Palhinha não tenho dúvida. Bruno Fernandes ou Bruno Guimarães? Ui, essa também é muito boa. É Essa difícil. Essa é boa. Eu Bruno posso- Fernandes. Bruno Fernandes. Fernandes. também Eu vou Bruno sou Fernandes contigo. também. E foi Fernandes. contratado pelo Man United há 4 anos. Mas digo já aqui, Faz sou hoje, 4 anos. fãzaço do Bruno Guimarães. Muito mesmo. Muito. Bernardo Silva ou Neymar? Mas isso aí... Bernardo Silva ou Neymar? Tu agora foste complicar para mim também, que sabes que eu sou, desde criança, fã do Neymar. Bernardo Silva. Mas, ao dia de hoje, Bernardo Bernardo O dia Silva. de hoje, o dia de amanhã, depois de amanhã, é o Bernardo Silva. O Bernardo Neymar Silva. hoje, infelizmente, é quase um ex-jogador. é quase um E jogo. se É fosse quase um Paquetá ex-jogador. também, Sim. Bernardo Silva, penso eu. Rafael Leão ou Vinícius Júnior? Vini Júnior. Me Eu. desculpa, ao Leão, mas É Vinícius difícil. Júnior. Vinícius Júnior. Eu vou também. Vini Júnior, é muito mais regular. João Félix ou Rodrigo Góes? Olha, Rodrigo. Rodrigo Góes. Rodrigo. Também vou Rodrigo Eu acho o Góes. João Félix mais jogador. Mas eu Mais penso jogador que do que o Rodrigo. Mas o Rodrigo tá muito mais preparado, tá muito mais pronto. E com o Ancelotti, o E com o Rodrigo Ancelotti, vai... sim. To the moon. Eu custa muito dizer isto, mas vou Rodrigo também. E é o casamento perfeito com o Vini. Jogam juntos, é mais fácil. E este Acaba é lá com essa. ponta Choque de lança. gerações. Choque de gerações. Cristiano ou Hendrick? Choque de gerações. Cristiano ou Hendrick? Aqui você polêmico. Hendrick. Ai, 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 ai. Aqui você polêmico. Tu Aqui você consideras polêmico. que o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro sem Hendrick? Eu acho que o Palmeiras não teria sido campeão se o Botafogo não fosse tão... A Não tivesse pipocada. cometido tão a zebra irregular. que cometeu. Pra mim, mais do que o Exato. Hendrick, mais do que o Abreu, apesar de Foi o ter Bota- muito mérito, o Botafogo entregou aquele título. Exatamente. Mas o Hendrick foi fundamental. O No Hendrick último foi terço da época. fundamental. Uhum. E porque ainda estamos a falar das Ah, seleções, mas tu disseste o quê? E o treinador Henrique, agora? E tu? eu vou Cristiano. Eu vou Cristiano também. E temos o treinador, treinador? não. O treinador, E a não. nível do treinador, Sim. exato. Não, Quem escolhias? Martins, claro. Até Roberto pelo que fez no apuramento. E o Dorival não estreou, então é fácil. Ah, essa. Sim, esta aqui era, É, esta aqui era fácil. dada. Mas, ó Bruno, à parte destes jogadores, e já tínhamos dito ali, à parte destes jogadores, o que é que tu mudavas aqui, por exemplo? Ou que jogadores é que tu destacas para a Copa América de 2024 Eu diria do Brasil que- e para Portugal Euro 2024? Ao Extra invés, estes. ao invés da disputa ou Casimiro Uhum. ou Palhinha, eu faria Ou Douglas ou Luiz. Douglas Luiz. É, eu Tô também. contigo. Sim. Tô Mas ainda contigo. assim, eu acho que eu ficaria com o Palhinha. Eu Ainda também. assim, eu colocaria o Palhinha. Eu ainda assim também. Ou André, talvez, também, no Fluminense. Mas Mas não eu acho, está que a o esse Douglas, nível. eu acho que o Douglas vai ser titular na Copa América. Eu também acho que sim. Acho que o Casemiro, não tanto por conta da parte só individual, mas o United não funcionando, Uhum. não funciona Casemiro, que consequentemente não funciona. E a seleção também precisa de um choque de gestão. Eu concordo contigo. Apesar Sim. do Thiago Silva estar muito bem no, Sim, no- sim, no sim. Chelsea Sim, ainda sim, e tal. é um líder. Mas a pergunta era basicamente se eu trocava alguma coisa. Eu não Sim, trocaria, mas desses eu colocaria o jogadores, Douglas ou que Luiz jogadores destacas tu, exato, Douglas, por na exemplo. disputa. Mas consideras que os 3 pontas de lança brasileiros na Liga Portuguesa, tanto Artur Cabral, Marcos Leonardo ou Evanilson, consideras que um deles vai para a Copa América? Eu diria que, se vai não, mas que mereceria Evanilson. Evanilson. Sim. O Marcos Leonardo, a longo prazo, Está a vai trabalhar. ser jogador de seleção. O Também Arthur acho. Cabral já não era de seleção na Fiorentina, já não era de seleção no Basileia. 2 clubes onde ele se destacou muito bem, especialmente o Basileia, a não ser que ele faça chover no Benfica, Sim. ok. Cabral Mas não. frasco do ketchup Não. e que seja gols em barda agora. outra- E eu gosto do Cabral, eu Sim. gosto do Arthur Cabral, sempre defendi que é bom jogador. O Concordo. problema é que não era a primeira opção, não era a segunda, não era a terceira, e chega num contexto totalmente desfavorável, Tô uma contigo. equipe desfavorável, enfim. Até o coletivo, o que pede um ponta de lança, não é o ponta de lança do exato, Cabral, sim, não é? não é. É Gonçalo muito mais Ramos. Marcos Leonardo. É, É exatamente, muito mais isso mesmo. Marcos Leonardo. Isso mesmo. E eu queria também te perguntar, porque eu considero sempre, desde que eu nasci, eu vejo o Brasil, vejo laterais top. Roberto Carlos, Cafu, Vai ser boa pergunta. Dani Alves, Marcelo. Quem é que são os próximos 2 laterais, na tua opinião? É Ian Couto? É... Não serão estes, pois não, Bruno? Não, Renan Lodi e Emerson Royal, esquece, pois. esquece. Eu sempre acreditei muito no Caio Henrique no Mônaco, por exemplo. Gosto. Mas a lesão atrás E de o lesão Wanderson? também... Aí tá. Pra direita, acho que o Wanderson em breve toma essa posição. Ok. Ian Couto, não? Mas ainda assim, sem ter a preponderância de Daniel Alves, Não de um nesse Cafu. nível. Não vai Certo, chegar certo, lá. certo. Mas se o Ian Couto for para o Real Madrid, como está a ser mencionado pela marca, dá Mas um eu- estatuto Mas diferente. eu tenho pra mim assim, e não quero ser preconceituoso com o jogador e colocar aqui uma carreira... Mas o Ian Couto já rodou bastante. Coritiba, Braga... Já rodou, vai sim, pro sim, sim. City, não dá Sim, certo, ainda o Braga aqui. ainda não e ainda não- Bahia, sim. Ou seja, quando o jogador roda tanto assim, pra mim, algo está estranho. Mas deu certo algo, no Girona. algo está estranho. Mas vai ter regularidade, talvez? Eu acho que merece um passo maior, ser ainda mais testado, mas pra mim
é bom jogador, mas nunca vai ser um Maicon, nunca vai ser um Cafu. Eu nunca... concordo contigo numa coisa. Eu não vejo em nenhum dos laterais que estão para vir, possivelmente para a seleção brasileira, do nível destes. Sem dúvida para a Copa América, não. Sem dúvida. No momento não há. E No momento não há. consideras o Brasil um dos favoritos para a Copa América neste momento? É difícil falar porque é um novo treinador agora, Verdade. o Dorival. O Brasil hoje é o 5º colocado no apuramento para o Mundial. Favorito não, favorito é a Argentina, disparado E Uruguai. 100%. É Loco Bielsa. É, o Olha que Louco eu acho que o Bielsa. Uruguai pode ter muitas hipóteses. Eu Pode E ter agora muitas com uma hipóteses. reformulação, É, o Valverde, estão o a fazer bem a Gatti, reformulação. sim, sim. Valverde Mas sem ignorar, capitão. e sem ignorar Ronaldo o passado. Araújo. Sim, Exatamente. Ronaldo Araújo. Bom, é que estão a fazer essa integração, exatamente. José Maria Jiménez e Ronaldo Araújo. Nenhum ponta de lança quer passar por ninguém aquela ninguém quer defesa. enfrentar essa dupla. E no É passado verdade. era Godinho. Por isso, A é o pergunta legado. é, o Brasil não é favorito na Copa América. Sem dúvida. Não é. E, Também não, estou e nem é o contigo. segundo favorito. Ok. Colocas abaixo da Argentina Abaixo e do Uruguai. sem Eu também. dúvida, Eu sem também. dúvida. 100%. Eu também. Ao Até dia com a de hoje- Colômbia viu-se. O Brasil não pode deixar aquilo Atenção, uma vitória. com os dados que temos ao dia de hoje, é isto. É isso. Eu também- e eu não também sabemos como vai jogar o Dorival. Exatamente. E a nível de Portugal, consideras Portugal um dos favoritos para o europeu? França, Inglaterra, Portugal. Eu gosto de ir além e aqui Dá-lhe. Estás à Portugal vontade. é o favorito. Com uma França de Kylian Mbappé capitão? Eu acho que a França tem mais plantel, tem Sim. mais opções, Mas mas o coletivamente. Portugal, a hora que aquilo funcionar de fato, Uhum. o plantel do Portugal para já não deixa nada a perder para da França, apesar da França ter um plantel um pouco superior. Tem mais opções para Sim. além dos convocados até. E no europeu de 2024, será que João Neves será o nosso Renato Sanches neste novo europeu? E o João Neves vai, a titular não, mas Sim. vai. Mas vai fazer a diferença. A diferença- meio da competição, Eu como acredito. fez A o meio Renato da na Eu altura, por competição. acredito exemplo. que sim. Eu acredito que preciso. sim. Acho que ele tem a maturidade e acho que ele consegue encarar o desafio. O Roberto Martínez falou disso, da maturidade dele. Mas para ser uma solução a meio da competição, vocês querem entender e encarar que vai correr mal então o começo É que a questão é e essa. vai ser obrigado a mudar. É que não, Eu acho que vai começar, tem tudo para também. começar bem e se O manter. Daniel estabilizar. Bragança é um jogador de equipa. É o que o João Neves neste momento terá de ser na seleção. É um Mas jogador achas que ele vai percebe mudar? a posição Eu percebo dele. Mas o que a o Bruno está a pergunta é dizer. isso. Eu percebo o que o Bruno O está a Renato dizer, que é- entrou e mudou. Entrou e Sim, mudou sim, porque sim. estava a correr mal. É isso. Já E eu entendi. concordo. Eu acho que o Roberto Faz sentido. Martínez O conseguiu João Neves não vai ter estabilizar. esse espaço porque vai estar correndo bem ou perto disso. Exatamente. Eu espero que sim. Eu espero que tenhas razão. Olha, Bruno, eu concordo contigo em relação à previsão do Euro. Eu já disse aqui ao Alex, eu acho que Portugal vai ser campeão europeu. Acho que vamos revalidar, vamos voltar a ganhar esse título. Mas atenção à Bélgica. Para mim, os grandes. Não coloco a Bélgica nos favoritos, Alex. Não, o Tedesco, Não. bom futebol. Não coloco. Coloco, sem dúvida, França a parte de Portugal e um furo abaixo, Inglaterra. E Croácia, Basta Modric. Saltgate aproveitar bem os jogadores que têm à Inglaterra. Vai disposição. ser o Inglaterra. último europeu de Cristiano Ronaldo e o último europeu de Luka A Modric Croácia também. também não conseguirá, Alex. Eu acho Fez que a uma fase de Bélgica grupo sofrível, a pode Croácia. ser uma equipa que pode surpreender muita gente. Doku, Lukaku e Jon Tu não queria Bakayoko. deixar muito na Bélgica e depois a Bélgica. É verdade. Vamos ver. Eu escuto da Bélgica, tem aí já o quê? Uns 10, 12, 15. É ou não é? A Bélgica. Falamos sempre- olha que a Bélgica. A grande geração belga. Exato. Que é grande, mas e aí? Agora já não é tão E grande, aí? mas tem bons nomes. Sim, Arthur sim, Vermeulen, claro. Bakayoko. Bruno, vamos vou ver. perceber se tu vais escolher aqui algum jogador belga, da seleção belga, porque esta semana o nosso Betano Challenge não é de mim para o Alex, nem do Alex para mim, é de nós os dois, para o nosso convidado especial, para o Bruno Andrade. E vocês aí em direto comentem também, e quem nos vai ver depois, já sabem, participem. O desafio de hoje é para o Bruno, e Bruno, vais ter que criar o jogador perfeito all time que tu já viste jogar. Ou seja, Que eu vi jogar em loco ou que eu vi jogar... Que eu vi jogar na minha geração? tu viste jogar, exatamente. Ok. Portanto, não para trás de tu começares a ver futebol. Portanto, vais criar o jogador perfeito. Valem apenas os melhores dos melhores. Um jogador para pé direito, pé esquerdo, força, técnica e velocidade. Pé direito, Marcelinho Carioca. pé esquerdo. Pé esquerdo. Eu vou falar que... Eu vou tentar trazer mais pro Brasil. Ok, ok, Posso criar um jogador brasileiro? É mais fácil para Pode mim, ser, então. pode Estou ser. contigo. Pode Tranquilo. ser. Roberto Carlos. Força. Ui, aí... Não era Podia ser o Roberto Carlos Não. também. Força, o Ronaldo Fenômeno era um A brutal potência caminhão, dele. sim. Pegava aquilo e ia... Técnica. Técnica. Aí eu fico com o Ronaldinho Gaúcho. Nada inglês. Ah. Exatamente. Velocidade. Velocidade. Eu vou colocar um nome aqui pra quem não acompanha e não viu jogar, porque infelizmente já morreu, mas também já teria reformado. Denner. Denner. Ok. Denner era um jogador que, antes de surgir o Robinho, Uhum. era o jogador. Portuguesa, Grêmio, Vasco. Sofreu um acidente de carro e faleceu na década de 90. Mas era um absurdo o que corria. Quem não conhece ou nunca acompanhou, Denner. Denner. Boa dica do Bruno aqui. Para verem que eu não menti, está aqui o desafio para vocês verem.
O Bruno cumpriu à risca e fez, e bem. E facilitei para mim, aproximação- trouxe para mim a realidade. Exatamente. E um exatamente. desafio, também tenho aqui outro desafio, mas é mais uma questão, porque acho que tu és um especialista para esta questão. Eu acredito piamente que os 3 grandes em Portugal ganhariam o Brasileirão. Tu estás comigo, Bruno? Olha o Alex a provocar. Vamos lá, faz a pergunta de novo. Os 3 grandes de Portugal ganhariam um Brasileirão. O quê? Se começasse hoje um Brasileirão com os 3 de Portugal de agora... Vou reformular. São candidatos, é isso que tu queres dizer, Se não é? o Porto, Benfica e Sporting fossem para a próxima edição do Brasileirão, eu considero que ganhavam. Tu concordas comigo? Não. Quem ganharia? Dos 3, quem teria mais chance? Não, quem é que ganharia o Brasileirão então? Ainda assim... Misturando os 3 grandes e os Palmeiras principais fazendo candidatos. bem bola. Não, eu acho que o Palmeiras, para mim, é impressionante com as dinâmicas do Abel Ferreira. Eu considero Sérgio Conceição e Ruben Amorim melhores treinadores que o Abel Ferreira. Eu tenciono a concordar. Eu acho que, sim, faz sentido. Mas uma coisa é ser treinador melhor e não ter um plantel adaptado. E eu a- considero o plantel também melhor. Mas aqui há uma questão. O contexto muito É o próprio do contexto. Campeonato Brasileiro. É um contexto muito próprio. Alex, o que é que eu acho? Eu não digo à boca cheia que seriam campeões. Eu digo que, obviamente, seriam candidatos. Candidatos. Estariam a concorrer com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, Candidatíssimos. com o Flamengo. Vamos ver com o São Paulo. Então, Mas então, vamos dizer eu vou assim. trazer a pergunta para Ao cá. contrário. Traz para cá Exato. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que seriam são os 3 campeões. principais. Eu acho que seriam não, candidatos. Eu acho seriam que não candidatos, mas campeões. também não ganhariam. Não ganhavam Ok, a Liga. percebo o que estás a dizer. É porque O Braga talvez É as acabava à frente. especificidades, não é, Bruno? é as isso. especificidades. Porque, vou trazer uma questão aqui. Mas Porto, eu- Benfica e Sporting estão acostumados em brigar entre eles, disputarem entre eles. Sim. O Brasil são 10 forças, Tô 8 contigo. forças, 12 forças. E fazer 1000 km para ir jogar lá É acima. isso, e uma relva sintética, Fortaleza. a relva sintética num jogo, batatão a relva no outro. esburacada no outro, Exato. frio aqui embaixo, calor lá em cima. Viagens longuíssimas e depois com Libertadores pelo meio. Em que... E, por exemplo, o Roger Schmidt, trazemos aqui então um estrangeiro, Roger Uhum. Schmidt. Certo. Uma coisa é um Vasco Seabra saber como jogar em Chaves. Sim. Sim. Um Sérgio Conceição saber como é jogar em Arouca, ou Sim. então dela. Traz um Roger Schmidt, que tem a sua qualidade, mas não é fácil. Ele, De novo, né? num novo campeonato, num novo contexto. Uhum. Como é que eu vou armar essa equipe pra jogar em Chaves? Não se joga em Chaves de qualquer forma. Exatamente, muito É. verdade. Ou É seja, então verdade. você, A tem, nível você tem que tático. entender a realidade do seu país. Sim. Eu diria que se o Porto jogasse 3 anos consecutivos o Brasileirão, aí com esse plantel, sim. Mas assim, coloca lá agora o Porto, coloca lá o Benfica, Assim, caídos não, é paraquedas. assim. E Não é assim. eu também tenho esta convicção que Iriam à Liberta. o seriam Víctor candidatos. Gyökeres iria para a Liga Brasileira, seria o melhor ponta de lança na Liga Brasileira. Na próxima edição. Porque na anterior, Luís Soares fazia isto muito difícil. Mas à frente de Germán Cano, eu certamente meteria Víctor Gyökeres. E também, tenho muita convicção nisto, João Neves seria titular em qualquer equipa também Não, do isso sim. Brasileirão. Ah, sim. E top 3 médios. Certo. Mas, por exemplo, eu digo, o Paulinho, do Atlético Mineiro, Craque, gosto seria muito. titular em qualquer um dos 3 grandes também. Eu não considero. Eu tiraria no Porto. No Porto eu acho que o Paulinho Eu era tiraria o titular. João Mário e colocaria o Paulinho. Eu tiraria o Galeno e colocaria o Paulinho. Porque podes pôr o Paulinho Você pode como colocar ele jogava nas antes, exatamente, alas nas também, alas. sim. já Ou jogou como nas segundo alas, avançado. Mas não deu certo no Leverkusen. Tiraria o Rafa e colocaria o Paulinho. Isso é audaz. E no, Isso é audaz. Sporting, se o Trincão conseguiu aparecer ou reaparecer, por que não o Paulinho no Sporting? Isso é, se me dissesse assim, Hulk, Eu até acho que voltar, talvez um mas dia. o Hulk já vinha numa fase diferente. Pá. Mas agora o É Paulinho que eu acho que o Paulinho fez muito bem É que eu- em voltar para o Brasil. fez Para bem, estar mas eu confortável ainda e tenho para esta crescer. dúvida do que eu vi no Bayer Leverkusen. Aliás, Alex, eu pus o Paulinho, nós quando acabou o Campeonato Brasileiro, Bruno, equipa quando acabou do o Brasileirão, cada um fez o seu 11 do campeonato. E eu, na frente, coloquei o Paulinho. Porque, não só por ter marcado os golos que marcou, mas porque eu gostei muito, de facto, da época do Paulinho. Lembras-te do médio que eu coloquei, o Cauli, do Bahia, Cauli que fez muito bom jogador. Muito bom jogador. E portanto, eu acho que, e concordo muito com este ponto do Bruno, e para os nossos ouvintes portugueses e brasileiros, isto é importante. Que seja qual for o campeonato, tem as suas especificidades, o seu contexto. E os seus treinadores, e as suas viagens, e os seus relevados, gramados, e portanto, eu, na minha opinião, os principais candidatos do Brasileirão seriam candidatos cá, mas logo no primeiro ano duvido muito que algum deles fosse campeão. Os nossos principais candidatos, os 3 grandes neste caso, seriam obviamente candidatos no Brasil, mas também tenho dúvidas que já numa primeira edição fossem logo campeões. Eu teria dúvidas se o Palmeiras viesse para a Liga Portuguesa que ficaria nos top 4. Sérias dúvidas. Com o top Abel 4? o quê? Abaixo do Com Braga? o Braga? Não, eu tenho Alex. dúvidas.
Eu tenho dúvidas. Eu gosto do Braga. Gosto do Eu também gosto do Braga. o que Também está a gosto, ser mas o feito. Palmeiras é uma das Braga. equipas mais competitivas no mundo. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores. O Palmeiras, quando jogou... O trabalho do Abel no Palmeiras é surreal. Eu acho que quando vejo o jogo do Fluminense com o City, há muitas respostas dadas. Especialmente a dominância que houve. Eu acho que Mas o é Porto, diferente. o Benfica e o Sporting não teriam levado o banho de bola que o É Palmeiras... muito mais difícil para uma Fluminense equipa levou do europeia City. o Palmeiras do que o Fluminense. Mas eu diria que... Mas achas que as equipas, os três grandes portugueses fariam um melhor desempenho no Mundial de Clubes que o Fluminense fez? Vamos ver, vamos ter essa oportunidade. Não, porque será diferente. Vai ser um formato diferente em 2025. Mas é que o Fluminense tem uma particularidade muito própria de jogar. O Fernando Diniz joga Olha, um futebol é uma diferente, equipa sim. muito brasileira, não é? Sim, muito, total. Foi buscar Total. o bom do futebol brasileiro Sim. de algumas Com décadas. alguns jogadores exatamente. estrangeiros, o Cano, por exemplo, mas Sim, é tem... um bom jogador. Nós quisemos trazer esta discussão ao lume porque é uma discussão que toda a gente tem há anos e anos e acho que foi aqui bem presente. E que nunca vai não há- acontecer. Exato. E que nunca vai acontecer. Primeiro nunca vai Mas acontecer. tem de haver um torneio Segundo, de todas as equipas que falam português. as 4 melhores. Cabo Verde, Angola, Brasil, Portugal. Um torneio de países que falam a língua Nem portuguesa. que fosse um torneio de pré-época, não é? Era Não, incrível. mas isto para chegarmos à conclusão que não há uma resposta certa a esta pergunta. E nós os três, nesta discussão, fomos à prova disso mesmo. Já Portanto, ouvimos tudo. já ouvimos tudo, já lemos tudo e isto é um ponto importante. Alex, temos que acabar. Antes fazemos... Bruno, 3 perguntinhas para ti mesmo, para Ok. fechar o episódio. Na boa. Temos 3 jogos Ui, de destaque sim. deste fim de semana. Jogos de tripla, bro. Para 1x2. E eu relembro a vocês, 2. o que eu disser não vão por mim, porque eu estou não é um mês, eu estou há 1 mês e meio a perder para o Alex. Esta semana, o Alex acertou 6 em 10, eu acertei 4 em 10. Bruno, E eu será que vais fazer melhor ou 8 em pior do 10. que eu? Eu tenho 3 chances, Eu né? espero que fiques atrás de mim. Tenho 3 chances. Eu espero que o Bruno fique pelo menos atrás de mim para não ficar em O último. problema é eu que, na época da escola, em múltipla escolha de A ou B, eu errava. Eu também era essa pessoa. Portanto, Duas olha, opções eu errava. exatamente. 5 então ou 3. E este fim de semana temos jogos decisivos para o Jogos, campeonato. jogos inacreditáveis. Alex, o primeiro em Inglaterra, Arsenal, Liverpool. Começa sempre o Bruno, na minha opinião, o convidado, que é para não ouvir de nós. Vou surpreender. Arsenal. Eu vou Liverpool. Eu vou 2 de Liverpool. Eu achava que ia ser empate. Não, Para não. O meu Liverpool, vou sempre Liverpool. Este vai ser um grande jogo. Derby de Madrid, Real Madrid, Ah. Atlético Madrid e começa mais uma vez o Bruno. 1, Real. Real Madrid. 2, Atlético Madrid. Ele fez de propósito. Fez de propósito. Eu tenho que ganhar um Olha, diferencial. Claro, e sim, até sim. digo mais: gol de Vinícius ou um gol de Rodrigo Góes. Vais ver o Griezmann. Vais ver o Jude Vais ver o Bellingham. Griezmann. E para fechar, o chamado, não é um derby de cidade, Não. mas é o maior jogo em Itália, é o derby de Itália, Decisivo. Inter-Juventus. Quem Bruno. ganha este jogo é Eu campeão. vou de X, empate. Eu vou de Inter 1. Eu vou Juve 2. Pronto, gostei. Aqui foi um Agora é diferente. para ganhar o diferencial também. E eu, a partir do momento que a Juve foi buscar o Giantoli, eu fiquei apaixonado pelo projeto que vem aí. E Por quem, isso- ganhar, e quem chegar mais próximo do acerto total ganha um café, é isso? Olha, um Ah! cafezinho. Um cafezinho. Café é um copo cafezinho, que nós- um nós copo, fizemos entre nós. boa, É, boa. combinar. Acho que sim, acho que Justo. acho que é justo. Justo. Acho que é justo. Acho que para ganhar eu, que assim recebo 2 cafés ou 2 copos Ou da dois sorte. Portanto, vou ganhar esta semana, malta, mas não confiem nas minhas previsões. E comentem as vossas opções também. Alex, para fechar, temos aqui algumas perguntas ao nosso convidado especial. Uhum. Nós já abordámos este tema das equipas portuguesas, portanto, acho que isto está Já abordado. Era uma pergunta que tinhas para o final, mas meteu-se no tema que estávamos a falar, Bruno, e portanto preferimos logo entromar-te nisso. A pergunta que eu tenho para ti é: qual é que é o teu guilty pleasure no futebol? E explicando isto, aquela equipa, aquele campeonato ou aquele jogador mais fora da caixa, mas que tu gostas de tomar atenção e que vês mais. Aquela Pode ser um equipe. jogador, uma equipa, um campeonato. Agora dizes-me, olha, eu vejo muito a Liga Japonesa. Estás a ver? Imagina, uma coisa assim. Ou acompanha aquele jogador. Eu gosto bastante de acompanhar, posso parecer maluco, até porque trabalho com isso, a Liga Saudita. Ok. Ok. Ainda não está totalmente difundida, Não mas pareces maluco, Quem- estás com mas os olhos no gosto, futuro. sim, Quem sim. é o teu jogador favorito na Liga Saudita neste momento? a Liga Saudita, Mitrovic. Foi uma grande escolha O Bomber. do Jorge Jesus. O Bomber Alexander Foi o jogador Mitrovic. certo, para a Impressionante. tática certa, Olha, para o treinador impressionante. E certo. faz uma falta com uma fome no Fulham. Ah, então não faz? Isso sem o Neymar. Tudo bem que o Neymar, mesmo querendo jogar lá, talvez ainda fosse, enfim, mas o Mitrovic... E quando foram buscar o Milinkovic Savic, bem, convenceram um homem que nunca saía da Exatamente. Lazio. Por isso, algo de bom deve haver. Alex, tens tu para o Bruno agora, não é? E a última questão é, Bruno, diz-nos algo improvável que tu achas que irá acontecer no futebol. Algo Pode ser futebol improvável. português, 24, sim. exato, ou seja, até ao final da época, Algo seja improvável. futebol Eu estou português, contigo, seja Bruno. europeu, Eu o que estou tu quiseres, contigo. Vamos lá. e dá uma odd para isso. Pensa assim, isto Ok, vamos lá. é tão improvável que a odd é altíssima. É muito improvável, mas pra mim não é tão improvável Ok. assim.
talvez pro mundo do futebol seja Ok, improvável. Dorival Júnior, que ainda nem sequer estreou com a seleção brasileira, Nem o vimos. não será o treinador do Brasil no próximo Mundial. Ou seja, o Brasil vai ao Mundial, Sem ao o Dorival. próximo, sem o Dorival. Não sei quem entra, se é um estrangeiro, se vai puxar ali depois o Renato Gaúcho, ou puxa, não sei. Então, Mas não uma será o coisa- Dorival. O Brasil espera 1 ano e meio pelo Ancelotti, não espera uma semana pelo José Mourinho. Ou pelo Klopp, mais um pouco. O Klopp Olha, para o Brasil Bem mandada. seria... Bem mandada. Ou o Klopp. Bem, E até na discussão interna Se entre Dorival e acontecesse- Renato. Há muito esse debate. se acontecesse... Então tu achas que há uma... Para ti não é improvável, mas para o público em geral poderá ser improvável. O Dorival porque nem chegou faz ainda. a Copa América. Porque, Sim. exato, ele, E de ele repente nem corre começou. mal. De repente corre mal já a Copa América. E no Brasil é assim. Ou no Correu mínimo mal, o início comeu- da qualificação depois do... Aí corre mal a Copa América, corre mal 2, 3 jogos no Da apuramento e o Brasil Muita fica ali pressão. entre vai e não vai. Sim. Aconteceu isso. O Luxemburgo era o treinador da seleção. Na reta final Sim. caiu, entrou o Scolari. O Scolari levou o Brasil ao Mundial e, E foi ganha o campeão. Mundial. Sim. Exato. Não que quem entrar ou eventualmente entre ganhe o Mundial. Mas acho que o Dorival não chega ao Mundial. chega ao Mundial. Eu penso Ok. que as duas Boa melhores previsão, opções depois do Dorival é Renato E eu digo Gaúcho isso com uma e José pena. Mourinho. Eu digo isso com pena porque o Dorival é bom treinador, mas é ótimo gestor. Certo. Mas a seleção, e nem será tanto por culpa dele. O Brasil hoje não tem lá um supra-sumo, não tem um Neymar em grande, não tem um Ronaldinho, um Rivaldo, um Ronaldo. Você acha O que eu Ender, que concordo não é com o esse jogador, Tem o referências Vinícius a crescer. Júnior É o é Vinícius, brilhante, exato. é craque, mas não é o carregador de Não, piano. eu percebo o que estás a dizer. contigo. Não tem o peso Não que tem o outrora peso. outros Então, jogadores já O tiveram. Dorival vai sofrer por Por causa uma geração que não é espetacular. É boa, mas não é espetacular. Aliás, quão bom gestor ele é, vimos no Flamengo. Um plantel recheado de craques já estabelecidos e ele geriu bem aquilo. E depois vai ao São Paulo e consegue ser campeão. Exatamente. É bom. Ganha a Copa do Brasil. Assim, é bom treinador, ótimo gestor. O que para a seleção é Para interessante. uma seleção brasileira, no Só seu que- auge seria. Falta peça, falta o individual. Concordo com o Bruno. Se a CBF escolher o José Mourinho para ser o treinador da seleção brasileira Para o Mundial, para o Mundial, Mas é que tá, mas o Mourinho vai estar vago nessa época. vamos ver, não é? Pois, exato. De repente o Mourinho assumiu o projeto agora e como é que fica? bem, por isso é que eu fiquei tão triste por a seleção CBF não decidir. Questões de dias. Mas eu Uns gosto do dias. Dorival, pá. Eu gosto do Dorival. Eu não. Eu Eu gosto do preferia Dorival. muito mais o Renato Gaúcho ao Dorival. E eu penso que É a uma CBF discussão que acontece gostou. no Brasil entre Dorival e Renato. Daqui a uns meses, pode ser que consigamos discutir Falta um odd, bocadinho né? melhor Que isto. é, sei qual lá. seria, qual seria a oito, odd do Dorival? 8. 8. Do Dorival Ok. ser despedido? Ok. Eu acho que seria o quê? 1,20? Isso é para ti. Isso é para o Alex. Mas para o Alex, Estou a brincar para, contigo. para o Alex o Não, Dorival não. nem devia ter entrado. Daqui a uns meses, uma coisa é certa. Hoje fizemos aqui com o Bruno também essa previsão para a Copa América e para o Campeonato da Europa. Vamos ver daqui a 6 meses como é que isto correu e se teremos Dorival ou não. Da minha parte, resta-me agradecer ao Bruno Andrade por ter aceito o nosso convite. Foste o nosso convidado especial deste mês. Muito obrigado por teres vindo. Acho que acrescentaste muito também ao nosso debate Sem dúvida. e foi bater bola, não é? Porque não era foi um o que eu- debate, não é? foi uma conversa. Foi uma conversa. Foi tranquilo, foi tranquilo. Foi um bater de bolas. Um café antes, uma boa conversa, Exatamente. uns copos depois, talvez, veremos. Mas muito obrigado pelo Exatamente. convite. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Ou um gosto, depende. Da vossa parte. Um gosto. Eu gosto Durante dos a dois, semana- gosto do Exatamente, prazer. Exatamente. Da vossa parte, durante a semana, vão poder, quem não viu em direto, vai poder ver, já sabe, no YouTube, ouvir no Spotify e comentar no Instagram e no chat do YouTube. Eu e o Alex vamos lá responder. Participem em todos os desafios em que eu, o Alex e o Bruno participámos hoje. Para a semana estamos de volta para mais um Private Show. Um grande abraço a todos, malta, e até para a semana. Um grande abraço, pessoal. Até mais, obrigado.